Fala galerinha, tudo bem? Tudo ok? Tudo na paz? E aí, preparado para mais uma aula bacana nossa de geografia, né? Aonde nós conhecemos aí os espaços geográficos, as questões sociais, né? As questões econômicas, ou seja, até mesmo as questões históricas, né? A gente dá uma passeada pela história aí de uma forma que de uma forma muito bacana. Galerinha, hoje o nosso tema ele é um tema muito explícito, né? É um tema que está à nossa mostra, né? Ou seja, galerinha, a gente já conseguiu identificar as questões, né? Que nós temos algumas divisões no planeta, né? Não são divisões geográficas, não é somente aquela divisão geográfica, né? Norte, sul, leste, oeste. Nós temos aí, até nas questões históricas, até na questão social, né? Algumas divisões importantes. Por exemplo, quem não se lembra da questão do mundo bipolar, né? Estados Unidos capitalista, né? Estados Unidos aí comandando a economia do nosso planeta, né? E do outro lado, a União Soviética também comandando a economia do nosso planeta aí, ligado aos moldes socialistas, né? Então nós podemos notar que nós temos aí, durante 4 décadas, né, do século XX, aproximadamente, um mundo bipolar, ou seja, um mundo com duas potências, né? Então, com o passar do tempo, nós temos aí a crise do socialismo, automaticamente o capitalismo se fortificando, e nós teremos o quê? Nós teremos o surgimento de uma nova ordem mundial, né? O que é uma nova ordem mundial? Aonde a questão da desigualdade, ela fica o quê? Ela fica mais explícita. Como assim, professor? Ela fica mais explícita. Hoje, em 2020, no mundo globalizado, no mundo interligado, né? No mundo das trocas de informações, por exemplo, essa aula aqui está sendo gravada, brevemente ela estará onde? Ela estará aí chegando a uma plataforma, e essa plataforma, que nada mais é do que o famoso YouTube, ela vai jogar o quê? Ela vai jogar aí para as pessoas entenderem, né? Tentar identificar. O mundo globalizado, ele vai ser caracterizado por quê? Por um mundo integrado, né? Por um mundo o quê? Por um mundo aí interligado, aonde as informações chegam mais rápidas, aonde até mesmo os meios de transportes, eles vão o quê? Eles vão ser mais avançados, né? Nós chegaremos em qualquer região do nosso planeta em questões o quê? Em questões de horas, ou até mesmo em questão de dias, não tão demorado como aquelas viagens do século XVI, aquelas viagens do século XVII. O que, galerinha? O que acontecia naquele período? O que nós tínhamos, né? Um meio de transporte bem devagar, um meio de transporte um pouco lento, né? Hoje não. Hoje os meios de transporte são meios de transporte avançados. E o que a tecnologia nos mostra? O que nós podemos notar na tecnologia e no mundo atual? Aquela divisão que eu citei para vocês logo no início, né? Que eu dei como exemplo, aquela divisão bipolar, né? Oeste capitalista, leste socialista, oeste Estados Unidos, leste União Soviética, ele deixa de existir, né? A velha ordem mundial, ela deixa de existir. Automaticamente, nós teremos o quê? Nós teremos uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, eu vou pegar o meu amigo aqui, né? O meu amigo está sempre comigo, né? O meu amigo, ele está sempre me acompanhando. Nós mudamos aí um pouquinho o espaço geográfico das nossas aulas, né? Aquele espaço onde tinha a minha bandeira do Brasil. Está passando por um processo de transformação geográfica, uma reforma, né? E peguei meu amigo aqui, e meu amigo está sempre passeando, desfilando aí nas minhas aulas, né? Então eu vou deixar o meu amigo aqui, ó, de beirinha, olhando para vocês aqui. E nós podemos notar que a divisão atual que nós temos é uma divisão agora norte-sul. Como assim, professor? Uma divisão norte-sul? A gente pode falar dessa nova divisão, né? Não é uma divisão mais ideológica, né? O que é uma divisão ideológica? Eu sou capitalista, eu sou americano, eu preciso seguir os moldes capitalistas, eu preciso espalhar os moldes capitalistas. Eu sou soviético, eu sou da União Soviética, eu preciso espalhar os moldes socialistas. Não. Hoje o nosso planeta, aqui com essa linha imaginária aqui, que nada mais é do que a linha do Equador, né? Essa divisão geográfica, onde nós temos o norte e o sul, nós teremos uma linha imaginária que vai dividir o nosso planeta, né? Essa linha imaginária, que não é a linha do Equador, é outra linha, ela divide aí entre o norte desenvolvido, países subdesenvolvidos, né?
e o sul subdesenvolvidos, onde nós teremos aí os países subdesenvolvidos, né? Ou seja, o norte ele é caracterizado por quê? Ele é caracterizado por uma região rica, né? As regiões centrais, as regiões desenvolvidas foram regiões aí, por exemplo, como o nosso amigo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o nosso amigo aqui, ó, Estados Unidos da América, o Canadá, ou seja, eu posso afirmar para vocês aí que é uma região desenvolvida, né? Que é uma região central, aonde tiveram o quê? Tiveram uma colônia de povoamento, né? Onde os ingleses e franceses chegaram e povoaram aquela região. Automaticamente gerou o quê? Gerou um desenvolvimento, né? Então, regiões do norte, que são regiões antigas, como a Europa, né? Se a gente fala de Europa, a gente fala de invenções, situações que surgiram, que transformaram uma sociedade. A gente fala de Europa, a gente fala de revoluções industriais, a gente fala de capitalismo, a gente fala de socialismo, a gente fala do iluminismo, Revolução Francesa, as guerras mundiais, ou seja, vários fatores o quê? Que transformaram uma sociedade mundial, né? Então, são regiões antigas, o caso do Japão, né? Regiões que foram colônia de quê? De povoamento, Estados Unidos, Canadá, Austrália, ou seja, regiões aí com outro patamar, né? Regiões com países desenvolvidos aí, né? E a gente fala do sul, né? Ou seja, essa linha imaginária, ela corta aqui, ó, o México, ó, ou seja, vai passar aqui, ó, pela África, então nós podemos notar que pega parte da Ásia, ou seja, vão ser regiões o quê? Vão ser regiões aí que foram colônias de exploração, né? O que significa isso, galera? Regiões que foram colônia de exploração. Em determinado período da história, nós teremos o quê? Nós teremos a chegada de grupos, né? Os europeus, por exemplo, chegam aqui, ó, no território brasileiro, ó. Olha o Brasil aqui, galera. E durante muito tempo, nós vamos notar o quê? Nós vamos notar essa divisão, né? Essa questão, né? O Brasil, durante quase 300 anos, ele é uma colônia de quem? Ele é uma colônia de Portugal. Ou seja, então o mundo hoje, ele é dividido dessa forma, né? E as desigualdades com a tecnologia, elas começam o quê? Elas começam a aumentar cada vez mais, né? Então a tecnologia, ela nos mostra as desigualdades. Por exemplo, se eu falar de questão do continente africano, o que nós podemos notar? O que nós vamos identificar, galera? Nós vamos identificar a questão de quê? A questão de mazelas, né? A questão aí de fatores o quê? De fatores negativos, como fome, como pobreza. Até mesmo no território brasileiro, né? Nós vamos notar o quê? Nós vamos notar aí uma situação também de grandes desigualdades sociais no Brasil. Então isso é o quê? Isso é explícito, né? Hoje o nosso mundo, ele é um mundo desigual. Mas isso não quer dizer o quê? Não quer dizer que é uma questão do século XXI. A desigualdade, ela surge desde quando? Desde quando o homem se torna social, né? Desde quando o homem ele deixa de ser nômade, ele deixa e se torna o quê? Se torna sedentário. Nós teremos o quê? Nós teremos aí as divisões de classe, né? Quando o homem se constrói em sociedades, quando ele começa a construir as civilizações, né? As civilizações sedentárias fixas, nós vamos ver o que, galerinha? Nós vamos ver aí essas divisões, né? O forte com o fraco, né? O opressor com o oprimido. E com o passar do tempo, nós teremos o quê? Nós teremos aí essa questão das desigualdades aumentando cada vez mais. Então hoje, galera, hoje o mundo, ele é o quê? Ele é caracterizado pelo mundo das grandes desigualdades sociais. Ou seja, nós teremos aí países desenvolvidos e países o quê? Países subdesenvolvidos. Então nós teremos disparidades sociais, disparidades econômicas, né? Disparidades culturais. O que são disparidades? São diferenças, né? Então nós vamos o quê? Nós vamos notar essas questões aí. Então isso é nítido pra gente, né? Essa grande desigualdade social que nós temos aí no nosso planeta. Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí da questão das grandes desigualdades sociais e até a próxima aula aí. Tamo junto, galera!